Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como preencher a autodeclaração para segurados especiais, tá bom? Então, vem comigo, sai daí não! Beleza, pessoal, vamos começar a preencher aqui o documento. No número 1, aqui ó, dados do segurado. Aqui você vai colocar o seu nome, tá? Não é o nome do seu filho, da sua filha, do seu pai, é o seu nome. Esse documento aqui é você pedindo o salário, maternidade rural, se for esse o caso, e nos demais casos de segurados especiais, aí, todos aí da propriedade rural, tá? Esse aqui é o documento chamado autodeclaração. Então você vai aqui colocar o seu nome completo, tem que ser caneta preta, tá? Não é para fazer com caneta azul. Se você também não sabe onde tem esse arquivo, tá aí no link de descrição, um dos primeiros links, você vai clicar e vai baixar. O ideal é que você baixe, imprima o documento, preencha com caneta preta, rubrique em todas as páginas e assine na última, tá bom? Então seu nome completo, sem abreviações. Se você tem apelido, você também vai colocar aqui. Data de nascimento, coloca no modelo que tem barra, ó. 20/6/1985, exemplo, tá bom? Então faça assim. Local de nascimento é onde você nasceu, você vai colocar cidade, a cidade que você nasceu, vírgula, o estado que você nasceu, tá bom? Beleza? Aqui é o seu endereço, tá? Endereço completo. Qual é a cidade desse endereço que você está escrevendo aqui? O F, pessoal, é o estado, tá bom? O C é de Minas Gerais, MG, do Espírito Santo é S, Rio de Janeiro é RJ, tá? A abreviatura. Aqui, o seu CPF completo, tá bom? O seu RG, tá? A sua identidade. E aqui a data e local de expedição da sua identidade. Se é SSP é SSP, ou se é de um outro órgão, se é de um conselho, por exemplo, de classe. Isso aí geralmente fica lá no topo da identidade normal quando você vira. Se for conselho de classe, você já sabe como preencher, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Período da atividade rural. Pessoal, isso aqui muita gente erra. Você tem que colocar nesse modelo aqui, ó, dia, mês, ano com 4 dígitos, A. Você tem que colocar A. Esse aqui é quando você começou e esse aqui é quando você terminou, quando que acabou o período naquele lugar que você estava, tá? Naquela atividade rural que você desempenhava. Então, ó, 1 de fevereiro de 2017 a 4 de 5 de 2020. É um exemplo. Tem que ser dessa forma, tá? Desse jeito aqui. Claro que a data vai ser diferente. A data, que você iniciou a atividade rural e quando você acabou. E aí, você tem que colocar qual que é a sua condição em relação àquele imóvel que você residia, que você morava nessa propriedade rural. Se você morava ali sozinho ou se era do regime de economia familiar, Se você morava com sua mãe, com seu pai, com seu marido, na casa da sua sogra, do seu sogro, Se era quem te cedeu a casa, tá? Então você vai marcar um desses dois aqui, ó, com xizinho, tá? Beleza. Então preencheu isso aqui. Ah, mas eu morei depois desse lugar, eu morei em outro lugar. Você vai preencher aqui embaixo, vai colocar a mesma coisa. Foi individual ou você morava com mais pessoas, Se for, pessoal, aqui ó, como regime de economia familiar, individualmente, aqui você tem que saber qual era a condição daquele imóvel. Então, como é que era? Onde que era? Como é que era essa condição? Ó, você era dono do imóvel? Se for dono, você vai pegar aqui, ó, e vai escrever que era proprietário do imóvel. Ah, não era dono, eu só possuía. O documento não estava no meu nome. Eu tinha posse. Então você vai escrever aqui, ó, possuidor. Eu possuía. Ah, não, é comodatário. Alguém me emprestou essa terra. Eu tenho um termo de comodato. Aí você vai escrever comodatário. Ah, não, me arrendaram essa terra. Eu tenho uma percepção de valores por laborar na terra. Me arrendaram ela. Você
Você vai escrever aqui arrendatário, né? Ok. Ah, não, eu sou parceiro de quem mora na terra. Meu companheiro trabalha e eu sou apenas parceiro dessa pessoa. Vai escrever parceiro. Se você é meeiro, você está meando, isso faz parte de uma meação. Você vai colocar aqui. Se você é condômino, você vive numa comunidade colaborativa ali, comercial, rural, onde tem várias pessoas que vivem ali, cada uma exerce labor em determinada parte desse condomínio rural, ou enfim, você vive numa aldeia, numa vila, né? E você tem uma parte ali, você trabalha em uma parte dela, você vive em condomínio, você vai colocar aqui que a condição em relação ao imóvel é condômino, tá? Se você é posseiro, você vai colocar posseiro. Se você está assentado, né? Você de certa forma ocupou aquele espaço, né? Você vai colocar aqui se foi assentamento, vai colocar, e se foi acampamento, vai acampar. Usufrutuário, esse aqui, ó, se você usa da terra, você é filha, né? Você aqui, ó, você pode colocar parceiro como usufrutuário, também se você for esposa, marido, dá para colocar aqui também como usufrutuário. Mas se tem parceiro, põe parceiro. Se não tem aqui filho, ó, põe usufrutuário. Se você receber uma doação e você participa como usufruto daquela propriedade, naquela época você coloca o usufrutuário, tá bom? Vamos para o item 2.1, aqui no caso de exercício de atividade em regime de economia familiar, informe a sua condição no grupo na data do requerimento. Então, é você que está pedindo aqui, ó, isso aqui, se você colocar individualmente vai ser você, né? Claro. Mas se você coloca aqui em regime de economia familiar, você é o que da terra? Tudo bem que pode ter outras pessoas que vivem com você, mas você é o dono, está no seu nome ou não? Você é um componente dessa família. Então, se você for componente, você vai marcar aqui. Se você for o dono, mesmo que não seja assim, proprietário, seja só posse, usufruto, tudo isso que eu já expliquei, mas estiver no seu nome, você vai colocar aqui titular, tá? Se você for o possuidor, mesmo que até seja o nome de outro, mas você é o possuidor, né, é o principal, você também é o titular, tá bom? Grupo familiar, se exercer ou exercia a atividade de regime de economia familiar, informe os componentes da família. Então aqui é todo mundo que residiu com você naquela época, naquele lugar. Então, o seu você já preencheu aqui, ó, o seu nome, tudo certinho. Esse aqui são para os outros componentes, tá? Então, aqui a sua esposa, você vai colocar o nome dela, DN é data de nascimento, tá, pessoal? CPF dela, aqui, ó, estado civil dela, se ela está com você, se ela é casada, se ela é só companheira, tá bom? Você vai colocar aqui. Se ela é viúva, coloca viúva, mesmo que ela esteja morando com você, tá? É o estado civil dela, como está no documento dela. E o parentesco, aí aqui você coloca que ela é sua esposa. Mesma coisa, vai fazer com a mãe, com o pai, com a filha, com o tio, com o sogro, todos que moram naquele grupo familiar, naquela época, tá? Naquelas épocas ali, né? Qual que era essas pessoas que compunham ali o seu grupo familiar. Aqui, ó. Se o segurado for proprietário, posseiro, possuidor, assentado, usufrutuário e houve cessão da terra, você vai ter que informar, tá? Se você cedeu essa terra. Então, ó, é aquela observação que eu falei no começo, você tem que rubricar todas as páginas, tá vendo? Assinar todas e a última página também. Então, se você cedeu, se você está aqui, ó, se você se enquadra nesse item 3, é que você vai preencher isso aqui. Se você não preencheu, se você não se enquadra aqui, não precisa preencher isso aqui, tá bom? Então aqui, ó, forma da cessão. Como é que foi? Foi arrendamento, foi parceria, foi meação, foi comodato? Se foi, você coloca, né? Se naquele período você cedeu para essa pessoa, e qual foi a forma de cessão, tá vendo? Uma dessas aqui. Do período tal até o período tal, igual também foi feito naquele outro sistema lá, lembra? Ó? Dia, mês e 4 dígitos e o tamanho da área, tá? Cedida em hectare, ok? Ó, informar os dados da terra onde exerceu ou exerce a atividade rural, conforme o item 2. Então, ignora esse 3 aqui, ó, não tem nada a ver com esse 3. Esse aqui, ó, o 3.1, ele quer saber conforme o item 2 que você preencheu. Esse aqui,
desses vínculos aqui, tá? Então, conforme aqueles vínculos, informe os dados da terra. Então, se a terra tem ITR, você vai colocar aqui, ó, se ela tem ITR, o nome dessa propriedade, qual é a cidade e o estado onde essa propriedade se encontra, a área total. Mesmo que você não use ela toda, você tem que colocar dessa propriedade, que é o nome da propriedade, qual que é a propriedade total, a área que você explora, o tamanho da área que você explora, o nome do proprietário e o CPF do proprietário, mesmo que não seja você, tá? Pessoal, essas informações elas têm que estar o mais próximo da realidade, tem que estar bem fechadinha, porque o analista do INSS, da Seguridade Social, o técnico analista, ele vai conferir todos esses dados, vai cruzar esses dados com vários sistemas, e se for verdade, a sua chance de conseguir, se tiver um errinho ou outro, ele pode negar, ele pode achar que você está manipulando. Então, quanto mais próximo tiver, escreva exatamente, porque às vezes você tem, eu acho que é, eu lembro que é, não. Você tem que tentar olhar nos documentos, deixar tudo certinho, tá, pessoal? Então, de todos os vínculos que você colocou lá em cima. Se você colocou só um vínculo, você só vai preencher uma vez aqui. Ok? Beleza. Qualquer dúvida, lá na descrição também tem meu contato. Pode me chamar no WhatsApp que eu vou te ajudar a preencher, tá? Aqui, ó, 3.2. Informe o que explora na atividade rural. É o que é? Milho, é feijão, são porcos, se você mexe com gado leiteiro, gado de corte, né? O que você faz ali na terra? Então você vai colocar aqui a atividade que você faz e coloca aqui subsistência ou venda. Como é que você faz aquilo lá só para comer? Você vende aquilo? Né? Você faz a notinha, vende de boca. Você vai colocar aqui o que você faz. Se é para sobreviver ou se é para vender. Cada uma das atividades. Eu planto milho, mas é só para comer. Então é subsistência. Agora os porcos, eu cuido dos porcos e vendo. Então você coloca aqui venda. Tá bom? Beleza. 3.3. Informe se houve recolhimento de imposto sobre os produtos industrializados, IPI, sobre a venda da produção. O que você produz, você industrializa, você declarou imposto daquilo, você tem um laticínio ali, uma mini resfriadora, onde você manda aquilo para a cooperativa, você faz um queijo que você tem uma determinada marca sobre ele, você declara algum imposto sobre bens industrializados, que tem eles são manufaturados, eles têm um tratamento pormenorizado, né, de acordo com a lei, os tipos de tratamento. Se você faz, você declara imposto. Então tem que colocar aqui. Se você não declara imposto, é só marcar não. Se você marcar sim, tem que colocar do período tal até tal. Aí vai colocar que declarou do período tal até tal, tá? O IPI. Você possui algum empregado ou prestador de serviço? Se sim, o nome dele, o CPF dele e a data que ele trabalhou de a tal, beleza? Se não, é só colocar não e não precisa preencher nada. Informe se exerceu ou exerce outra atividade e ou recebe outra renda. Se você recebe outra renda de outro lugar, sim. Se não, você coloca não. Geralmente, para ser concedido o benefício, né, de salário e maternidade, a sua renda principal, né, ou única renda, deve ser da economia ali, da agricultura familiar, tá? É como segurado especial para você receber o salário e maternidade rural. Geralmente, as pessoas trabalham só ali na propriedade rural. Mas se você recebe outro tipo de renda, o INSS ele vai cruzar os dados, ele vai investigar, então você tem que falar a verdade, tá? Você coloca aqui a atividade que você recebe de outro lugar, da onde você recebe, do período de tal até tal, tá bom? Então, se você exerce outro tipo, ó, aqui tem alguns exemplos, tá? Mas geralmente é não que você vai marcar, tá? Porque a maioria dos casos é não. Informe se recebe ou recebeu outra renda das seguintes atividades: atividade turística, artística, artesanal, dirigente de sindicato, cooperativa, mandato de vereador. Se for a mesma coisa, marcar sim ou não. Se não, não precisa escrever mais nada. Se sim, você vai preencher aqui. Beleza? Ó, se for de artesanal, informar qual foi a origem da sua matéria-prima. Se foi mandato de vereador, quer saber qual é o município.
E para a exploração de atividade artística na propriedade, você tem que indicar os dias de hospedagem por exercício. Tá, pessoal? Só para quem exerceu outros tipos de atividades. Informe se participa de cooperativa, sim e não. Se não, não precisa escrever mais nada. Se sim, coloca aqui o nome da cooperativa, o CNPJ da cooperativa, e você tem que se informar se é agropecuária ou se é de crédito rural, tipo, né, de entidade, tipo de cooperativa, finalidade ali, a natureza jurídica dela. E aqui, por fim, e não menos importante, você vai declarar sobre as penas da lei, na legislação, que tudo que você escreveu aqui foi real, que você está falando a verdade. Você vai colocar o local que você está assinando, o dia, né? Então, cidade, né, estado, e aqui a data certinha, naquele mesmo modelo, dois dígitos para o dia, barrinha, mês, né, e ano. Exemplo, 2/10 de 2021, 22 ou 23, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Vai assinar, vai colocar aqui o polegar direito para aqueles que, né, não sabem assinar. O ideal é que todo mundo coloque o polegar. Aí é só você pintar o seu dedinho aí, ó, com a própria caneta Bic, pinta bastante e ó, coloca ali o seu dedão. Se você não sabe assinar ou quem está preenchendo para você, você coloca, tá? E se você sabe assinar, sabe escrever, sabe ler, você preenche aqui e coloca também. Tá bom, pessoal? Não esquece de rubricar todas as páginas, tá? É com tinta de caneta preta ou digitado, e a assinatura tem que ser real. Você vai digitar, imprimir, depois assinar. Eu indico que você faça tudo à mão, muito bem feito, para eles verem que é você que está fazendo, para ver sinceridade no seu documento, tá? E então, gostou do vídeo? Entendeu o passo a passo do que fazer, aonde preencher, tá? Se você não conseguiu, se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Eu vou tentar sanar suas dúvidas, tá bom? Por aqui mesmo, pelo próprio YouTube. E se for uma coisa um pouquinho mais complicada, você pode me chamar também no WhatsApp, que eu vou te auxiliar a preencher, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final, ó. Um grande beijo e até a próxima.